7 tipos de dores mais comuns que chegam para a gente no consultório. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que o paciente vem para você e queixou dessa lombalgia, a primeira coisa que eu separei para você, a dor de origem articular. E essa, o que a gente vai ver? São sintomas, normalmente, de dor e rigidez durante um movimento. Você fala, Vinícius, mas é óbvio. Tá, mas cuidado, que não pode não ser tão óbvio assim. Às vezes, quando aquele paciente queixou para você e você não sabe a origem, se está vindo da musculatura contraturada, paravertebral, ou se está vindo de uma área renal, ou se está vindo de um travamento articular, ou de uma tensão do pilar posterior de um diafragma, de uma síndrome de flexão lombar, de uma hérnia de disco, de uma espondilolistese, síndrome facetária, olha quantas coisas eu já falei. Tudo isso é capaz de gerar uma dor lombar. Agora, nós não tratamos de lesão. O fisioterapeuta trata de deficiências mecânicas, de deficiências de mobilidade. E quando você entende que aquele problema que está acontecendo, ele é de origem articular, isso já te dá uma direção dos tipos de técnicas que você vai utilizar. E normalmente, nós vamos utilizar para esse primeiro tipo, técnicas direcionadas para tratar a rigidez articular. Segundo ponto que eu quero falar para você é sobre dor em queimação localizada. Guarda essa, dor em queimação localizada. O que é uma dor de característica em queimação? É aquela dor que o paciente chega para você e fala, cara, eu sinto aquela ardência, aquilo parece que tem um fogo lá dentro, aqui na minha coluna, está queimando. E aí, a dor em queimação, você talvez está perguntando assim, Vinícius, mas a dor em queimação é de origem neural, né? Talvez você está perguntando. Aí é que está. É ensinado para a gente nas filosofias clássicas de ensino dentro da fisioterapia, dentro da semiologia, que toda dor em queimação, ela é de origem a nível neural, mas nem sempre. Cuidado, porque tem uma pegadinha nessa parada. A primeira dor em queimação que possa existir é a dor de origem ligamentar. Dor de origem ligamentar. Então, anota esse segundo ponto. Agora, vamos para o terceiro ponto. Dor em queimação ao ficar muito tempo numa posição. Sabe aquele paciente que está sentado e ele passa ali 2, 3 horas sentado, ou dirigindo, por exemplo, está viajando, uma viagem de 2, 3 horas, e ele fala, olha, quando eu levanto, eu sinto aquela dor, ou por ficar muito tempo sentado, ou por ficar muito tempo em pé, eu tenho dor. Essa dor, guarda isso, 99% dos fatos vem de origem do ligamento. Tá? De origem no ligamento. Ah, Vinícius, mas o paciente tem uma hérnia de disco. Beleza, hérnia de disco é ligamento. Tá? Mas não tem compressão. E aí a gente tem que começar a entender esses fatos. Quando você pede uma ressonância magnética, vê aquele tipo de paciente que chega com uma dor em queimação, dor ao ficar muito tempo sentado, ele pode descrever para você, às vezes, até alguma característica de reflexo, está irradiando para alguns pontos, e você pode pensar que é uma hérnia de disco. E quando ele faz a ressonância magnética, você se depara com uma ressonância muito próxima do normal, ou um desgaste pequeno que não justificaria aquele tamanho daquela dor. O que isso significa? Ligamento. E aí você tem que investigar esses ligamentos. O quarto ponto é dor em queimação localizada que surge no final do movimento. Então, veja bem, eu falei da primeira, que é a dor lombar de origem articular, onde que o sintoma ele está presente com rigidez localizada ou até mesmo pode ter reflexo, mas que também está associada com um movimento prolongado. Está de origem ligamentar. Segundo e terceiro ponto.
E agora eu trago já uma dor em queimação localizada que surge no final do movimento. Olha a diferença. No final. É aquele paciente que chega e fala assim para você, olha, eu tô de boa, eu fico em pé tranquilo, mas quando eu dobro, lá no final do movimento, a minha lombar dói. Dói e eu tenho uma sensação de que algo que vai travar. O que que é isso, gente? Isso é um estresse ligamentar. É um estresse que o ligamento está sofrendo, ele não está suportando aquele final do movimento. O quinto ponto aí que é dor com envergadura. Olha só, nós já estamos nos 5 tipos de dor na lombar que o paciente apresenta para gente. Aquele paciente que liga para você, acordou de manhã e falou assim, doutor, seguinte, eu acordei e eu estou torto, eu estou olhando no espelho, eu estou torto, travado, estou envergado, eu estou com muita dor. Aí a pergunta que eu faço para você é, aí vem lá na mente da gente, né? O que está acontecendo com esse cara por ele estar torto desse jeito? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Dor, crise, travamento, envergadura, vá direto para a investigação de sacro. Esse indivíduo ele está sofrendo um problema disfuncional no sacro. Normalmente, as envergaduras, elas trazem consigo, como consequência de uma torção do sacro. Aí você fala, poxa, Vinícius, mas isso é do osteopata? Mas isso é de uma área muito diferente. Não, isso é da fisioterapia. Isso é da fisioterapia. A grande questão é que os fisioterapeutas, eles são preguiçosos, a grande maioria, eu tenho certeza que você não é, por isso que você está aqui, de investigar, estudar sobre sacro. E é muito simples, eu garanto a vocês. A forma como você avalia e enxerga um sacro. Não estou dizendo que é fácil. E quando você sabe ir direto àquele ponto, certeiro, você pegou um paciente que está envergado, em crise brava, travado, duro, você fala assim, cara, eu vou usar um passo a passo aqui para destravar esse paciente. E aí você vai no posterior para investigar se aquele sacro está travado ou não, o que vai acontecer? Aquele paciente vai alcançar uma velocidade de recuperação em 48 horas. 10 vezes mais do que você puder utilizar qualquer outra técnica, o melhor procedimento, a melhor técnica. Por quê? O sacro, ele tem apenas 3 graus, 3 a 4 graus em média de mobilidade. E quando ele trava, o que ele mostra? Ele estressa todos os ligamentos. E aquela região sacral é uma região que tem muito ligamento. E ligamento, ele é muito rico em mecanoreceptores, que é o complexo de Golgi. E ele está conectado com a estrutura muscular, que também é riquíssima, de uma estrutura neurofisiológica, que é o fuso neuromuscular. Então vamos para a sexta dos 7 pontos que eu selecionei. Dor constante com crise e dor referida. Olha só. O sexto ponto, o sexto tipo de dor que vai chegar para você, mais comum. Dor constante com crise e dor referida. Isso aí é o quê? Aí sim vem uma dor de origem de compressão neural. Talvez você está falando, Vinícius, isso é tão básico, mas tão básico. Mas eu tenho certeza o seguinte, que tem muita coisa básica que está faltando para muitos fisioterapeutas na hora da prática clínica. Se você hoje pegar esses 7 pontos aqui, amanhã eu tenho certeza que você já vai pegar um paciente em crise de coluna e já vai abordar ele de forma diferente. Vamos para o nosso 7º e último tipo de dor lombossácra. A dor lombar baixa bilateral em faixa vertical. Então vamos lá. A dor lombar baixa, ela chegou para o paciente, né? Vamos pegar aqui. Eu tenho aqui a coluna, eu tenho aqui a pelve, ok? Aqui a pelve. Quadril, representando para a gente aqui.
O paciente chega para você e fala assim, doutor, eu tenho uma dor aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, ou também pode ser uma dor aqui. E, em algumas vezes, ele vira para você e fala assim, eu tenho dor, que ela faz isso, ó. Uni ou bilateral. Normalmente ele passa a mão assim nas costas e faz isso, ó. Ela é muito mais vertical. Essa dor, normalmente, ela tem origem numa região tóraco-lombar, né? Mais ou menos aqui, de T10 a L1. Nessa região aqui, a gente vai ver os pilares posteriores do diafragma que entram em diafragma, que entram em disfunção, eles entram em, que a gente chama lá no K3D de síndrome do diafragma hipertônico, e ele começa a tensionar essa área. Afeta a inervação e a fáscia tóraco-lombar, e ele começa a manifestar uma dor vertical em direção à região lombosacra. Esses são os pontos. Esses são 7 pontos que eu gostaria de trazer para você. Pontos simples, mas a partir do momento que você entender os 7 pontos, eu tenho certeza que a tua prática clínica já vai começar a ser diferente.